O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É o que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar de maneira especial aos alunos, ou posso dizer as alunas concluintes do curso de Pedagogia do Centro Universitário Uninta, que hoje vieram compartilhar esse momento de alegria com a nossa comunidade, agradecer a Deus por esse tempo de preparação, de estudo. Eu falo de preparação porque, de fato, vocês estavam apenas se preparando para o início da caminhada que vocês vão dar início agora. De uma maneira muito cristã, se colocar a serviço da comunidade, da sociedade, de preparar as outras pessoas também para enfrentar a vida, de se doar na formação de uma sociedade mais justa e fraterna. Com certeza, cada uma de vocês tem sua história, tem suas dificuldades, tem suas pelejas. Com certeza, muitos colegas e colegas ficaram pelo caminho, não é? Eu acho que vocês gostariam que eles e elas estivessem aqui, mas vocês perseveraram e hoje, a graça de Deus, com a graça de Deus, estão aqui para agradecer esse momento tão importante na vida de vocês, e a paróquia se alegra também com essa conquista que vocês estão conseguindo e estão rendendo graças hoje a Deus. Crianças, a liturgia de hoje, ela tem uma conotação muito vocacional. A gente não pode pensar dentro do nosso calendário litúrgico que se fala de vocação somente no mês de agosto. Ou se fala de vocação somente se referindo, talvez, ao aspecto religioso, as vocações sacerdotais, as vocações religiosas. Existem tantas outras vocações, não é? Hoje nós celebramos a vocação das pedagogas aqui. E a vocação é esse chamado que o Senhor nos faz. A primeira vocação é a vida. Ele nos chama à vida.
A partir dessa primeira vocação, nós vamos descobrindo tantas outras vocações. Aliás, a gente descobre se a gente abrir os ouvidos e o coração para escutar o chamado do Senhor. E a gente vai vendo as aptidões. Quem tem vocação para música, quem tem vocação para educação, quem tem vocação para a família, quem tem vocação, como no evangelho de hoje, para ser pescador, para ser carpinteiro, para ser professor, médico, quem quer que seja, padre, freira. A gente, aos poucos, depois dessa primeira vocação, desse chamado à vida, a gente vai compreendendo os dons que o Senhor nos concede. Todo mundo tem um. Até mesmo aquelas pessoas que acham que não sabem fazer nada, que não têm vocação para nada, tem sim vocação para reclamar. Mas todo mundo tem uma vocação, crianças. E vejam que o chamado, ele se manifesta de tantas maneiras. Isaías, na verdade, quando a gente lê essa visão que Isaías tem de Deus, que causa tanto espanto, como a gente ouviu na primeira leitura, até mesmo Isaías acreditava que ele não era digno de ser profeta, de ser um enviado do Senhor, de ser um porta-voz do Senhor. E até então, até Isaías, ninguém que tivesse visto a Deus sobreviveria. Ninguém conseguia ver a Deus. Isaías tem essa visão. Vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo, havia serafins de pé a seu lado, cada um tinha 6 asas, e eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta da sua glória. Isaías tem essa visão beatífica de Deus, do sagrado. Porém, ele mesmo começa a entender: meu Deus, mas por que eu? Meus lábios são indignos de proclamar as maravilhas do Senhor. Meus lábios não merecem ser esse canal da voz do Senhor pelos pecados, pela indignidade em que eu vivia ou eu vivo. Ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele tinha o medo, porque todos que o viam, o Senhor, morriam. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou a minha boca, dizendo: assim que isto tocou os teus lábios, desapareceu tua culpa, o teu pecado está perdoado. O Senhor, com o seu amor, com o seu poder, que é como aquela brasa ardente, purifica os lábios de Isaías. Assim como ele purifica também as nossas vidas, assim como ele devolve também a nós a dignidade. E aí é que Isaías diz: a quem irei? Quem irá por nós? Quem eu enviarei? Aliás, o Senhor diz: quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías respondeu: aqui estou, envia-me. E essa palavra de Isaías poderia muito bem aplicar-se a vocês: a quem eu irei? Não é? Ou quem irá por nós? Ninguém. Vocês fizeram a caminhada até aqui. Tá? A responsabilidade é de vocês. Não vão delegar a ninguém. E vocês devem dizer como ele: aqui estou, Senhor, envia-me. Para formar cidadãos, para ajudar a comunidade, para ajudar a sociedade. Então, crianças, mas então, no Evangelho, eu estava, antes de vir aqui, vendo o folheto, e o padre que escreveu o artigo, que é lá da coluna do meio do folheto, no verso do folheto, ele lembrava, fazendo uma comparação com a vocação de Pedro e com a vida de Pedro, ele falava do seu tempo de infância, quando ele morava no interior, e que ele ia pescar com o pai dele, bracinhos fracos, mas ele entrava numa canoa, e dependendo do vento e da corrente, ele tinha que fazer um pouco mais de força para que seu pai jogasse
a tarrafa, a malhadeira, sei lá o quê, para que ele pudesse ter sucesso na pescaria. Eu lembro também, eu gostava muito de pescar, mas o meu pavor era ir com meu pai, ele era impaciente. E era eu que remava, meu pai não remava, pelo amor de Deus. E eu remava tão bem quando meu pai não ia, mas quando ele ia, eu metia dentro das moitas, eu colocava em cima das pedras, eu enganchava em cima dos tocos das árvores, tudo dava errado quando eu ia com meu pai. Quando ele dizia, meu filho, bora dar uma pescadinha ali, bora fazer uma pescaria, eu já tremia na base. Meu pai, crianças, era mais grosso que açaí de R$30, mas era muito amoroso também, mas assim, ele tinha um pavio muito curto. E, às vezes, quando nós pensamos nessa pescaria que Pedro e seus amigos fizeram, e a gente associa com a nossa vida, a gente tem que começar a perceber que o mar bravio, o mar agitado, é a nossa vida, é esse mundo, é o dia a dia. O barco depende muito. Pode ser a igreja, pode ser a minha comunidade, pode ser a minha família, onde eu estou inserido. É a partir desse barco que está nesse mundo que é o mar bravio, com as águas agitadas, que nem sempre vai depender da minha força, para que esse barco tome a direção correta. Vai depender muito desse ocupante do barco, que é Jesus Cristo. Ele entrou no barco de Pedro, ele pediu para ir um pouco mais distante. Dali ele começava a falar, isso também faz muito a gente pensar nessa posição que você tem como pai, que você tem como chefe de família, que você tem como educador, que eu tenho como padre dentro da minha igreja, você no seu trabalho, você na sua família, que a gente precisa, às vezes, afastar um pouco, sair daquela comodidade, daquela margem, daquela tranquilidade para a gente falar, tendo uma visão do geral. Não deixar que as coisas nos apertem tanto como as pessoas apertavam Jesus e se apertavam em torno dele por todos os lados, que ele precisava um pouco desse espaço. De fora ele via, de fora ele aconselhava, de um pouco mais distante ele conseguia enxergar a tudo. E ali dar a sua opinião, ali fazer a sua pregação, ali ensinar as pessoas sobre a vida, até mesmo os pescadores a pescar. E isso é bem interessante. Jesus era um filho de carpinteiro ensinando Pedro, pescador, a pescar. E tudo tem aqui um significado. Jesus subiu na barca, que a gente pode considerar a igreja, não é? Dentro desse mar com águas agitadas, que é o mundo. Pediu que se afastasse um pouco, a gente precisa desse tempo, desse recolhimento. Ensinava as multidões e pediu a Pedro que avançassem para águas mais profundas e lançassem suas redes. Agora prestem atenção, crianças, isso de dia. Pedro e seus companheiros estavam acostumados a pescar à noite. Só que naquela noite não pegaram nada. Estavam lavando as redes. Esse lavar as redes na Sagrada Escritura também significa um desânimo. Ou seja, se eles já estavam lavando a rede, é porque não tinham intenção de colocá-las de novo lá no lago de Genezaré. Eles não estavam com a intenção de pescar novamente, estavam já lavando as redes. E quantas vezes também nós quase que desistimos das coisas. Quando elas se complicam, quando elas apertam um pouquinho, quando nós passamos um pouco de dificuldade, a gente já quer lavar as redes, já quer recolher tudo, já quer ir embora. E Jesus disse, não, crianças, não é hora de desistir. Avancem para águas mais profundas e lancem as redes. É necessário, crianças, às vezes a gente sair desse conforto, dessa margem tranquila. É necessário a gente tentar um outro momento. Eles estavam acostumados a pescar à noite. Jesus apareceu de manhã. E eles disseram, o que a gente vai pescar de manhã? E Pedro chegou a dizer, Senhor, nós passamos a noite inteira pescando. Não pegamos nada.
Mas é bem interessante o complemento dessa fase. Mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Quando a gente para ouvir, quando a gente faz atenção da palavra, à palavra de Deus, as coisas começam a mudar. Lançar as redes. É necessário avançar, é necessário mudar de horário, mudar de destino, mudar de caminho. Às vezes é necessário. O que não podemos é lavar as redes e desistir. Não pode ser uma opção, crianças, para a gente. A gente não pode ter essa opção de desistir. A gente tem que continuar perseverante em sinal à palavra de Deus. Em obediência à palavra, aos ensinamentos de Jesus, nós não podemos desistir. E para a surpresa de Pedro e dos outros, eles pegaram tanto peixe que as redes quase que se romperam. Estavam se rompendo. E eles chamaram os outros colegas para acudi-los. Eu falei hoje de manhã que alguns exegetas, que são os teólogos que estudam especificamente o significado de cada palavra, de cada tempo, de cada costume, da cultura, da economia, da arqueologia cristã e bíblica, enfim, eles estudam todos os pormenores. E cada termo, cada palavra também é estudada na sua profundidade. E eles diziam que as redes se rompiam, em algumas traduções não era romper, as redes concebiam, como uma mulher concebe e dá à luz. Em algumas traduções da Sagrada Escritura, esse romper significava conceber. Aonde não tinha peixe, agora tinha. Aonde eles não produziam nada, agora tem, em abundância, em atenção à palavra do Senhor. Vejam que não parece um sinônimo esse romper e esse conceber, mas dentro da Sagrada Escritura tem esse significado. Por escutar a palavra de Jesus, o que não tinha antes, agora tem. A bênção que não tinha antes, agora está abençoado. E não só para eles, poderiam chamar todos os outros, que não ia faltar para ninguém. E é assim que a gente deve procurar agir, em atenção à palavra do Senhor. Às vezes, a gente se sente indignos, como eu disse na leitura do profeta Isaías. Quando somos chamados, quando somos convocados. Eu falei que hoje de manhã que a gente está aí, já tem uma semana, que em um mês, a gente convidando para fazer inscrição para a catequese, inscrição para a infância e adolescência missionária, inscrição para a guarda de Nazaré, e poucos se manifestam. Nós precisamos de catequistas, poucos se manifestam e ouvem o chamado, escutam o chamado. O que nos impede? Será que é o medo de avançar para águas mais profundas? Será que está muito bom para vocês só vir para a igreja, sentar no banco, ler o boletim, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, acabou o meu dever, agora só no outro domingo de novo? Será que nem educar na fé os filhos a gente faz um esforço? Pelo amor de Deus, vamos acordar, vamos dar dignidade à nossa família, a nossos filhos. É nosso compromisso, é nosso dever como pai, mãe, padrinhos, avós, quem quer que seja responsável por essas crianças. Você que ainda não tem nenhum empenho, nos ajude nesse serviço tão importante que é da Guarda de Nazaré, que nos ajuda e nos auxiliam nos momentos importantes de festa e de celebrações da nossa igreja. Seus filhos que estão na idade da catequese, coloquem na infância crianças. Pelo amor de Deus, às vezes a gente parece que é surdo. Parece que a gente não quer, de fato, deixar a palavra de Deus porque a gente tem medo. Ou porque a gente se sente indigno, ou porque a gente é covarde mesmo. Eu tenho certeza que cada um aqui já sentiu essa vontade. Já foi chamado. Ah, padre, ninguém foi lá na minha casa. Eu estou falando agora. Não se faça de desentendido, não. Eu já ia falar besteira. Não se faça de desentendido. Ah, ninguém nunca me chamou. Eu estou chamando agora. Venha ser guarda. Coloque seu filho na catequese.
Nos ajude na catequese, na infância missionária, em tantos outros serviços da nossa paróquia, da nossa comunidade. Crianças, quando o Senhor nos pede, a gente deveria se alegrar muito mais do que quando a gente recebe, quando a gente pede para Deus. Quando o Senhor nos pede para servir, nós deveríamos nos sentir privilegiados de colaborar com o reino dos céus. A messe é grande, os operários são poucos e surdos. E surdos, não querem ouvir, não querem trabalhar, não querem colocar a mão na massa. Então, que o Senhor possa, de fato, abrir os nossos ouvidos e o nosso coração. Jesus falou, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Eles, mesmo com todo o peixe que pegaram, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Renuncie, ao menos um pouquinho. Dedique ao menos um pouquinho de tempo ao reino de Deus e faça a sua parte. Você vai ver quantas bênçãos você vai obter. Que Deus não falha nas suas promessas. Nós somos muito faltosos. Deus não falha nas suas promessas. Colaboremos. E o Senhor com certeza multiplicará as suas bênçãos sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a nossa igreja. Que seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.